Muito boa tarde, gurizada medonha. A classificação está na mão do Internacional contra o Flamengo. Esse é o título do meu vídeo que eu estou fazendo hoje, porque eu acho que o Internacional tem plenas condições de reverter esse resultado. Não é nada normal, apesar do Flamengo ser um grande time, jogador por jogador, desde o goleiro até o extrema esquerda, ou os dois de extrema, o Flamengo tem jogadores melhores ou alguns iguais ao Internacional. O resto são praticamente todos melhores. Inclusive no banco de reserva aí não tem como a gente competir com o Flamengo. Mas o Internacional tem no passado memoráveis jogos quando o Flamengo ia para o Beira-Rio ou no Rio de Janeiro, tanto faz, como franco favorito. E o Internacional reverteu as expectativas. Ontem, no final do jogo, apesar do Roger ter se acovardado em parte do jogo no segundo tempo, quando eu acho que ele deveria ter colocado o Internacional para cima do Flamengo, mas o que Roger Machado pensou? Eu particularmente consigo ler mentes, então eu li a mente do Roger Machado. Até muita gente criticou o Roger, acovardado e tal, etc e tal, mas perdido por um é uma chance de reverter. Perdido por dois é praticamente impossível reverter. E Roger Machado é um treinador muito inteligente, muito conhecedor do futebol. Ele comete erros, como todos nós cometemos na vida. Eu sempre digo, treinador comete erros, são passíveis de erros. Mas o que acontece nesse jogo? Se o Internacional toma o segundo gol do Flamengo e quase tomou no final do jogo, praticamente acaba a chance de classificação. E Roger Machado sabia que dentro do estádio do Beira-Rio ou dentro de Porto Alegre, dentro do Rio Grande do Sul, a torcida do Internacional vai lotar o Beira-Rio. Vão ser praticamente 55, 60 mil vozes cantando a favor do Internacional contra 3 mil, 2 mil do Flamengo. Roger Machado sabe das ruas de fogo, o D'Alessandro sabe das ruas de fogo, sabe que aquilo ali inflama os jogadores na chegada no Beira-Rio. E Roger Machado pensou nisso, eu vou me defender ou eu vou evitar de atacar para chegar vivo, porque 1-0 ele está vivo. Basta o Internacional fazer um gol. E futebol tem essas nuances, essas coisas que impressionam e que admiram e que deixam a gente apaixonado. O jogo começa 0-0 no Beira-Rio e o Flamengo classificado. Mas estou falando isso tanto para o lado do Inter como para o lado do Flamengo. 1 minuto de jogo, tudo pode mudar. 30 segundos, não foi o recorde do gol agora do Campeonato Brasileiro, ou 18 ou 20 segundos. Então, 20 segundos tu pode desmanchar a vantagem do Flamengo. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. E aí? Pode acontecer um incidente, uma expulsão, um pênalti. Muita coisa acontece numa partida de futebol que ninguém pode prever. Não existe. Como eu disse, colocando time por time, Flamengo, um time que vai estar postado, e o Felipe Luiz é um cara que ele respeita o Internacional, ele vai postar o time de Flamengo desta tal forma, para não sofrer com o time do Internacional, que ele vai dar a bola para o Internacional e vai segurar o único jogador que o Internacional que tem em posição na lateral esquerda, que é o Bernabé. Ele vai fazer o que todos os treinadores fazem. E aí o Roger tem que ter o antiveneno, tem que ter o antídoto. E qual que será esse antídoto? Bom, aí a gente vai ter que pensar. Eu, na minha cabeça, na minha concepção de um mero torcedor e comentarista que gosta de comentar, que gosta de falar de futebol, eu diria que o Internacional precisa ter força no meio de campo. E eu colocaria o Luiz Otávio nesse meio de campo, no lugar do Tabata. O Tabata não construiu nada. É um chuta-chuta, pode acertar um pombo sem asa lá do meio da rua e fazer um gol, 2 gols, pode ser um Alex da vida, do Internacional tinha, e reverter esse jogo, reverter o placar, pode. Pode o Internacional fazer um gol de escanteio, que não faz há quanto tempo, desde que o Fernando fez gol no Internacional, o Internacional não faz mais gol de escanteio, foi o último que fez, um contra o Bahia e outro contra o Peñarol, acho que foi o Peñarol, no Beira-Rio, que o Inter empatou 3-3, não lembro, já não lembro mais se foi o Peñarol, não é o Peñarol, é o outro clube, aquele lá que jogava o Nico Lopes, acho que é Nacional do Uruguai. Que o Inter estava perdendo 3-0, empatou e o Fernando fez o terceiro gol de cabeça, foi de escanteio.
Fora aquilo, o Inter não faz gol, o Inter não cabeceia. Tem um grande cabeceador que é esse menino, mas ninguém sabe botar a bola na área. Não tem mais ninguém. Talvez o Richard se jogar, porque tem estatura. A única coisa que eu vi que esse rapaz tem é estatura. Não vi futebol nenhum. Bom, eu colocaria esse menino para dar intensidade no meio de campo, é a minha opinião. E continuaria jogando com o que eu venho falando aqui, pregando aqui. Um centroavante e um extremo esquerdo ou direito. Infelizmente o Wesley não está contribuindo com nada e Alan Patrick também não. Se Alan Patrick crescer, resolver vestir a camiseta e dizer eu vou tomar conta do jogo, vou acabar com essa partida, vou passar por cima, e o Wesley também, o Internacional ganha do Flamengo e ganha com facilidade, com mais de um gol de diferença. Agora, se entrar moroso com aquele jogo lá para não perder, para não tomar gol, e se fizer, vamos tocando bola para o lado, para lateral, que nem o Flamengo fez ontem, toque, 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 sem contundência, o Inter não vai ganhar o jogo. O Nacional precisa entrar, amassar o Flamengo, saber que é o jogo do ano para todos. Espero que todos consigam mobilizar esse grupo, e o Internacional já conseguiu jogos históricos, vários na Libertadores, contra o River, isso recentemente, mas no passado, quando o Inter foi campeão, o Internacional reverteu jogos que praticamente era impossível de reverter. Então, vamos acreditar. Tem que ter mudança? A gente não tem muita coisa que esperar para esse jogo. O time do Inter é praticamente esse aí, talvez com uma mudança no meio de campo, como eu disse, um jogador de mais força, vitalidade, intensidade, ou o Carboneiro se recuperar e conseguir jogar. Não sei se vai conseguir, não sei se vai estar apto para jogar. Seria uma grande aquisição, uma grande adendo para esse jogo do Internacional. O que vocês acham? Mas eu acredito ainda. Eu acredito que dá para virar, acredito que as ruas de fogo, acredito que a intensidade da torcida no Beira-Rio, Beira-Rio lotado, vai estar um clima muito bom, não vai ter chuva, não vai ter frio, vai ser perfeito. A tempestade perfeita. Se inscreva no canal, deixa o gostei, beijo no coração.